Deu. Em current progress. Continuar na reunião. Espera aí, Maria Ângela. Deu. Queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos dar graças por este momento, por este reencontro, este momento que nos ligamos ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, aos nossos guias e protetores. Este momento que nos ligamos à egrégora da Casa Lucas de Assis, essa casa que nos acolhe, que nos dá tanta oportunidade de aprendizado, de trabalho. Vamos nos ligando à querida tia Ziza, aos irmãos franciscanos, às irmãs Clarissas, com muito amor e gratidão no coração, e pedimos humildemente que sejamos abençoados por nesta noite, com um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento, e que possamos sempre compartilhar tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal, capítulo 25 do livro Boa Nova, a última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pairadores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes,
Os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecer entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em vosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular: Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: Tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho,
acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. Quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem, de qualquer modo, a lição de Jesus. O mestre interrompera sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material, e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, e face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés,
deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Final de capítulo. Tá. Eu tô achando que esse final do capítulo, Francisco, já era o início do outro. Pois é, e ele até é mais curto, né? Bom, Tá certinho. Pelo livro tá vamos ver até certinho. Tá certinho? Tá certinho. Então tá. Tá Só bem. antes se do der, a parágrafo. gente faz 3, porque aí vai dar para terminar o livro lá adiante. Então, é o seguinte, na realidade, tá, a última ceia, junto com aquela outra parte do Sermão da Montanha, são as duas principais passagens do Evangelho de Jesus. Tá? Não tem, assim, todo o Evangelho, toda a pregação de Jesus, ela fica no sentido geral da mensagem, é o Sermão da Montanha. Tá? Isso aí, existem até tratados do cristianismo que estudam o Sermão da Montanha, que a gente já tratou aqui, que vale a pena, sim, estudar. Quem quiser ter a base do cristianismo vai estudar o Sermão da Montanha e essa mensagem da última ceia. Essa mensagem aí, que até, na realidade, eu vejo ali que depois vem a negação de Pedro acabou sendo até uma sequência desse próprio encontro aí, né? Porque naquela época, como também a tradição judaica, o momento da alimentação, da reunião familiar, era o ponto alto, não era um ponto para se alimentar, não era um fato de alimentação fisiológica, era da reunião e da troca de mensagem, tá? Dos membros do núcleo familiar, com as suas lideranças, com o patriarca, né, que dava a sua mensagem e que dava as diretrizes da própria família no seio da inserção social e assim por diante. E Jesus, seguindo essa tradição, preparou, que essa ceia aí foi preparada. Ele pediu um local que ele pudesse reservadamente conversar com todos os seus discípulos, né? E com as condições também materiais que ele preparou. Então, esse pão, tinha vinho, tinha outras coisas, que até, na realidade, foi um encontro que houve, não foi essa mensagem simplesmente que passa assim de uma tristeza, foi uma comemoração, tá? Um ponto alto da comunicação de Jesus com perspectiva futura, que vocês podem ver ali o detalhe de cada discípulo dizendo, se tudo isso vai acontecer, se o reino de Deus agora realmente, de uma forma prática, nós vamos vivenciar esse ponto de ascensão, então, quero isso, quero aquilo, vai acontecer isso, aí sugere a outra, então vai lá, entrada triunfal, agora não vão chegar os senhores e dizer para eles o que é isso, que eles não estavam nem compreendendo, porque eles não tinham a própria compreensão intelectual para perceber a mensagem, que com o tempo, com assim, a derivação do próprio evangelho, da pregação dos discípulos, eles foram ter o contato com a espiritualidade através dos canais intuitivos, que seguiram uma outra trajetória de transformação individual e coletiva e saíram a peregrinar pelo mundo pregando o evangelho. Até então, eles eram liderados por um mestre, né, como esse sim podemos chamar de mestre, como Jesus, de dar os ensinamentos e eles absorviam uma determinada limitação. Eles receberam um impulsionamento espiritual, tá? Tipo que fosse um upgrade, assim que eles tivessem a sua capacidade de memória, de articulação, de expansão intelectual, transcendental, foi após a crucificação. Todos eles, todos. Tá? E aí, quando se tem, já estudamos também a traição de Judas. O que significou Judas para isso? Foi exatamente esse nosso lado, essa nossa sombra, tá? De querer muitas vezes aproveitar uma oportunidade da vida, que a vida nos dá, para determinados interesses que nós temos, né, ligado ao nosso ativismo, seja da nossa ideologia, da nossa inserção social, das nossas vocações individuais de querer impor a determinada convivência, aproveitando o momento ou o poder que nós temos, né, para impor ou até propor de uma forma mais ostensiva as nossas ideias, que foi o que Judas fez. Tá? E não foi aquela figura que a humanidade, que a civilização humana impôs simplesmente um traidor, um homem que se vendeu e que negou. Já tratou disso aqui, essa obra é brilhante sobre esse aspecto. Aí vocês podem ver assim, o que está inserido
nessa mensagem da última ceia. Quanta coisa, assim, até chegar a própria, que vem depois, que é a própria negação de Pedro, tá? Mas antes disso, assim, olha o gesto de humildade, que ele demonstrou a humildade. Ele teve um momento em que ele fez as vezes de um escravo, fazendo a própria limpeza dos pés dos apóstolos, que até hoje a igreja repete isso, na época da Semana Santa, né? O Papa faz isso, e os bispos, e assim por diante. É o gesto da humildade perante os seus, seriam os seus inferiores, né? Os seus, aqueles que ele poderia, que muitos deles, assim, eu não sou digno de receber essa graça de ser banhado, meus pés sendo banhados por um mestre como Jesus, né? E ele não, ele se submete dando a sua mensagem de humildade. Então, veja só, ao mesmo tempo diz, vai chegar o momento do sacrifício final, da nossa última reunião, e que eu faço encarecidamente o pedido, que se mantenham naquilo que foi o nosso grande ensinamento da nossa convivência, o amor. Eu só assim, tá em palavras que parecem assim, uma meia frase, mas que diz tudo. Olha, por trás dessa mensagem do amor, assim, a invocação para manter o perdão, diante da diversidade, tudo que a gente possa enfrentar na vida e enfrentamos, né? Com o maior olho que passou Jesus quando ele foi preso, parece assim, foi preso ficou numa cela ou uma cela fria, tá? A época do ano era de frio, aquela noite foi úmida, extremamente úmida, torturado, tá? Sem alimentação, tá? Com todas as assim, fruto das dilacerações do seu corpo físico, fruto das torturas e tudo, se submeteu a tudo aquilo ali, antes disso propõe um amor e mesmo assim dá o seu testemunho depois da própria cruz e na sua trajetória a Via Crucis, que devemos perdoar. Está submetido dessa mensagem na última ceia exatamente a proposta crística, né, de elevação do próprio da individualidade humana à luz dos ensinamentos de Deus. E o que é o Deus? Aquilo que sempre se diz, é o perfeito. O que é perfeito é Deus. Tá? Deus está contigo, se eu tenho pensamento, vocação para coisas perfeitas, embora sendo uma individualidade imperfeita, se eu tenho a intenção de fazer o que está em sintonia com o perfeito, eu estou em sintonia com o que Deus prega. Né? Nenhum de nós tem a plenitude de dizer que fazemos todas as coisas com perfeição, mas basta ter a intenção e dar a energia, dar um impulso, dar a vontade para que se realize as coisas perfeitas, as coisas boas, nós estamos em sintonia com Deus. Está também subentendido nessa mensagem. E assim sucessivamente, são várias a questão quando Jesus, né, teve a vocação de fazer esse encontro, tinha a presciência, né, com o Espírito como Jesus, tinha a presciência própria dos espíritos luminares, dos espíritos superiores, de ter pré-conhecimento das coisas, principalmente de captar mentalmente o pensamento alheio. E veja só assim, eu gosto muito de fazer essas relações do espiritismo que nos dá assim, esse instrumento, quando a gente estuda as próprias reencarnações, né, que não tem tanta importância, mas é bom para a conexão histórica. Se João, nós sabemos que João Evangelista, né, foi o que já havia sido antes suas encarnações e posteriormente as mais importantes, como Francisco de Assis, como o próprio Kardec, né, e vamos ficar com Chico Xavier, essas 3 encarnações. O discípulo amado, aquele que tinha as conversas mais elevadas espiritualmente com Jesus, era o João. Era o João, o mais jovem. Veja só, então, Jesus, com seus 33 anos, conversava com um jovem, né, de 17, 18 anos, de uma elevação espiritual, que aí, se olhar para trás, quem era até então esse João? O João havia sido, então, Kardec, um sacerdote, depois havia sido lá adiante, lá o Platão. Então, um Platão, olha a bagagem intelectual, e esse mesmo Platão, que depois teve também outras encarnações, mas as mais marcantes, esse espírito que vem com a vocação de um cabedal intelectual elevadíssimo, de compreensão, e conseguia ter uma conversa
de sintonia com Jesus, de muita elevação. E ele interrompe a conversa depois ali com o João e vai ter aquela conversa mais em conjunto com aqueles apóstolos que não tinham entendido praticamente toda a mensagem de Jesus naquele momento, de que era chegado o momento final e de que tinham grandes desafios, mas a gente estava cada um pensando numa coisa, vou fazer isso, então vou aproveitar o momento, já que vai acontecer então com Jesus, isso, mas quem somos nós para isso? Mas vamos aproveitar isso então e podemos então chegar lá na frente dos sacerdotes, chegar na frente do Sinédrio, vou chegar em cima dos poderosos e dizer para eles como é que são as coisas e eles vão ver então. Não estavam percebendo o momento. E quem era esse João? É o apóstolo, o amado, né? Que aí ele dá também nas premissas ali, fala do Consolador, que na hora do momento certo, e aí essa passagem vai ser contada depois lá no Evangelho de João, 40 anos depois desses fatos aqui, né? Então, que foi o último evangelho, apesar de ter sido um jovem que muito conviveu com Jesus. Veja só a força espiritual, né? Quando 40 anos depois alguém vai escrever com riqueza de detalhes o seu próprio evangelho, né? Com o seu testemunho que teve dessa convivência toda, o quanto que ele não agregou conhecimento, inspiração espiritual para poder compor toda essa sua obra. Então, acho que agora a gente vai dar sequência para isso, falar aqui da negação de Pedro, né? Que foi até próprio, mas aí a gente acho que fala melhor agora direto quando for tratar do Pedro, né, que é uma sequência, praticamente uma sequência desse encontro aí. Vamos ver, então? Deixa eu te Oi. Eu não sei se já foi feita essa pergunta, mas em vários capítulos eles falam, Jesus fala das Escrituras. Sim. O que são as Escrituras? As Escrituras são todos os livros colocados pelos profetas do passado, do Antigo Testamento, né? Que tava, a interpretação das escrituras diziam sempre, todas elas convergiam, que Deus, através de tudo com simbologia, quando se fala aí do cristianismo, com as metáforas, com as parábolas de Jesus, e vejo só essa Santa Ceia, olha a analogia que ele faz com a simbologia, aquela coisa do vinho, do pão, do que isso eu sou verdade, o caminho, a vida, e assim vai, todas as coisas de perpetuar a ideia. E as escrituras nada mais é de uma forma complexa, né? Mas só que escrita ao longo dos séculos anteriores à vinda de Jesus, que era exatamente a inspiração de Deus, ou seja, espíritos luminares pelos canais intuitivos e os próprios espíritos reencarnando ao longo dos tempos, trazendo a mensagem da preparação da vinda de Jesus. E aí fecha com mais uma coisa, com notícia que se tem no plano espiritual, que esse projeto todo da vinda de Jesus teria levado por volta de 4.000 anos, 4 milênios. Mas não 4 milênios assim, agora vai, vou começar a planejar. Estava já sendo preparado o planeta, porque ainda era, né, aquela questão pré-histórica, e vai indo, essa evolução cultural, a miscigenação, as raças que viriam espíritos de outros orbes, os exilados de Capela, dando, por um lado, a sua cultura, o seu conhecimento, e já servindo como escola planetária para se reerguer, espíritos luminares vinculados a outros planetas ou outros orbes, né, outras estrelas, vindo para dar o seu testemunho aqui para nós, não só de aprendizado, mas de multiplicação, para compartilhar o seu conhecimento. E esses espíritos, dentre eles, muitos vieram já com a mensagem que tinham no plano espiritual. Por isso que eles, quando, através dos canais mediúnicos, né, dessa forma como nós conhecemos hoje, da própria doutrina espírita, que estuda os fenômenos mediúnicos à luz de uma compreensão direta com o plano espiritual, mas eles, pelos canais intuitivos, traziam uma palavra do além, e aí, conforme a religião, e aí foi graças também ao judaísmo, ao Deus único, que veio através da inspiração de Abraão, né, que ele trouxe essa mensagem da convergência, da comunicação espiritual através do Deus único. E foi a partir dali, e até junto com os ensinamentos de Abraão e antes, que vários espíritos traziam a mensagem de Deus através de diversas comunicações, que chamavam-se os profetas. Então, esses profetas escreveram conforme os seus ensinamentos, né, as suas intuições, e eles
trouxeram e está registrado no Antigo Testamento. Agora, é claro que as escrituras são muito complexas, elas merecem um estudo mais acurado, assim, que a gente foi estudar cada mensagem das escrituras, as vinculações, e o que significa, na sua plenitude, essa simbologia toda, é um estudo muito complexo, nós não temos nem a condição intelectual para isso hoje, e é uma chave do pensamento para a compreensão de vários fenômenos humanos da nossa civilização e também de projeção espiritual. E se compreenderia muito mais a mensagem de Jesus se nós tivéssemos o conhecimento mais profundo das Escrituras. Mas não está no nosso radar isso hoje, né? Nós não temos compreensão para isso, mas um dia teremos, provavelmente no plano espiritual. Lá, os espíritos, e se compromete à busca da vocação da elevação espiritual, eles se vinculam muito às escrituras, eles se propõem a estudar as escrituras para compreender muito melhor o fenômeno da civilização humana. Acho que é isso, né? Podemos tocar? Podemos tocar. Capítulo 26, a negação de Pedro. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E, chegada a sua vez, obtemperou resoluto. Nunca me lavarei os pés, mestre. Nunca me lavarei os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor do que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição, e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou. Flávia, Aí tem uma parte que está entrecortada ali da frase. não está seguindo o livro. Tem uma parte ali que eu acho que a frase, ela está desconfigurada. Aqui, ó, terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo Tá. após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Tá. Porque tinha uma frase que estava entrecortada. Uhum. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: Afinal, senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava sua curiosidade
e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação. Somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, e tão logo se verificara a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de suprema resolução. A humildade com que o Cristo se entregava despontara alguns deles, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Debalde, procurar os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam debandado. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderia encontrar um recurso de salvá-lo? Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Recorreriam às suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sobre a fronte. De instante a instante, eram surpreendidos por homens do povo que, em palestra de caminho, acusavam a Jesus de feiticeiro e herético. A noite caíra sobre a cidade. Os 2 discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para o pátio extenso. O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Ao grupo reduzido, juntava-se agora a massa popular, então em pleno alvoroço festivo, as comemorações da Páscoa. O pátio amplo foi invadido por um aluvião de pessoas alegres. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam um caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltou a Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. O ambiente estava já preparado pelo farisaísmo
para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas, falava-se do Cristo como de um traidor ou um revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Ridicularizava-se o seu ensinamento, zombava-se de sua exemplificação, e não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou um fio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no extenso pátio, onde se adensava a multidão. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou, surpreendida: "Não és tu um dos companheiros deste homem?" indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu dissimulando a própria emoção: "Estás enganada, não sou." O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance, a favor de Jesus. Fingindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquietando-se junto de um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, interpelou nestes termos: "Então vieste socorrer o teu mestre?" "Que mestre?" perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. "Nunca fui discípulo desse homem?" Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: "É este! É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto." Simão ergueu-se pálido e protestou: "Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível." Logo que pronunciou a sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas e generosas. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: "Senhor, perdoai-me." Mas neste instante, nada mais viu na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia:
Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dado alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre o homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade do homem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos e humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora. Final de capítulo. Bom, então dá para ver então, que foi bem continuação do anterior, aí, da última ceia. Olha a riqueza de detalhes, essa passagem também tem todos os evangelhos, né? Alguns evangelhos que assim é telegráfico. E essa riqueza de detalhes só se vê nessa obra. Olha, eu procurei assim, li os principais livros espíritas, assim, principalmente os do passado. A riqueza de detalhes que tem essa obra do Humberto de Campos não tem nenhuma outra, e contando, inclusive, fatos, né, correlatos, que dá até quase que romanceando um fato, uma narrativa de um fato verdadeiro contado por alguém, né? Veja as informações, a riqueza de detalhes. E cada vez mais eu assim, reafirmo o quanto que o Chico Xavier dizia que essa obra aí, que mais tocante para ele, uma das mais tocantes, essa e o Paulo Estevam, e claro que, sabendo que se sabe que o Chico Xavier foi um espírito inserido nesse contexto aí, ele era o próprio João, e o quanto que ele viveu esses detalhes, e com a psicografia que recebeu do outro lado, a conexão que houve, muito provável dele mesmo, em desdobramento, revivendo, e com a facilidade em registrar essa narrativa. Vê assim, que coisa espetacular, o Humberto de Campos, espírito, passando para o Chico Xavier, o que ele não conhecia. Quer dizer, o Humberto de Campos não era espírita, provavelmente não estava nessa época aí encarnado, quer dizer, acompanhando essa passagem, talvez tivesse sido um estudioso da história do cristianismo, que no plano espiritual essa bagagem se conectou com ele, espírito desencarnado, provavelmente, né? Alguma conexão ele deve ter, porque do nada ele não ia surgir nessa história. E o Chico Xavier, que viveu toda essa história, quando recebia essa narrativa pelo Humberto de Campos, a conexão se dava assim, de uma forma muito mais com muito maior conexão com os fatos verdadeiros que realmente ocorreram naquela época. Aí vejo assim a questão do Pedro, né? Se o Pedro não tivesse a cabeça que tivesse assim, não fosse assim um espírito mais vocacionado a se distanciar da melancolia, da depressão, ele teria cometido até um suicídio depois dessa última negação dele. Imagina só se cada um de nós pudesse estar inserido numa situação dessa, da grandiosidade que era da convivência com Jesus. Pedro, que era o designado por ele a liderar o processo. Aí Jesus diz para ele, tu vai me negar 3 vezes. E com essa riqueza de detalhes, essa negação se deu de uma forma covarde, mas humana, para a nossa imperfeição, e ele, quando cai em si para a 3ª negação dele, e que ele reflete de uma forma, acaba chorando, né, se deprimindo, com a melancolia dele, ele cai em si para a pequenez do próprio espírito dele, o quanto que ele é inferior, o quanto que ele é imperfeito, diante de tantos erros que ele cometeu, que ele se fazia de forte. Então, o Pedro era o machista, aquele que condenou a Maria de Magdala, que não queria que a Maria de Magdala se aproximasse de Jesus. Muitos daqueles lá, olha o Zebedeu,
aqueles que se aproximavam do próprio Jesus, e os próprios ali, entre aspas, empresários daquela época, a sociedade dominante da época, se aproximava e tentava rotulá-los como pecadores, pessoas ligadas à riqueza, né, como se fosse um pecado, e assim por diante. E aquele julgador preconceituoso que era o Pedro, ele cai em si depois desses erros dele e ele passa. Essa foi a grande transformação do Pedro, foi como se fosse a estrada de Damasco do Paulo de Tarso. Foi isso, esse fato que assim desvendou para o Pedro uma mudança espiritual. Todos nós temos um momento da nossa vida que nós encontramos a nossa estrada de Damasco, essa nossa transformação, que é aquele momento em que a gente faz assim, é o antes e o depois. Mesmo que a gente não se dê conta conscientemente, mas se a gente fizer uma meditação, qual foi o momento em que, na minha vida, a gente começa a pensar assim, que eu comecei a pensar diferente, que eu segui um outro caminho. E o caminho, aquele que encurta a nossa direção a um mundo melhor, ao mundo espiritual, encurta a nossa direção ao mundo da luz, que é o mundo do aperfeiçoamento espiritual, da evolução espiritual. E isso todos nós temos na nossa vida. E temos durante várias fases. E essas fases que a gente tem no campo profissional, tem no campo das nossas relações familiares, relação social, o modo de ver, né? Quantas coisas a gente tem na nossa vida e assim, pô, mudei tal coisa depois que fiz isso, aquilo. E se a gente for meditar, tudo que ocorreu na nossa mudança de vida foi uma sintonia do nosso poder da vontade, seguindo uma vocação instintiva, ou seja, que também com inspiração espiritual. Quando a gente se conectou com o transcendental, é aquilo que não o espírito nos guiou, mas sim atendeu à nossa vontade, o poder do livre-arbítrio. Vale para tudo isso, aquele que se libertou de um vício, de um desregramento, de uma forma equivocada de lidar com as coisas, com as pessoas, e assim sucessivamente. E aí o Pedro encontrou esse caminho, felizmente, né, de transformação. E é tão bonito ver que tudo isso, assim, essa passagem que, na realidade, está conectada com o anterior, que é da Santa Ceia, e que vem essa evolução toda que vai desabrochar lá na crucificação, o quanto que cada discípulo se encontrou consigo mesmo e fez um comparativo com tudo que estudou, tudo que analisou, tudo que conseguiu assimilar da convivência dos ensinamentos com o próprio Jesus. E como sempre, né, que a gente estuda isso e diz assim, tenta trazer isso para a nossa vida. O quanto que cada um pode ver assim essa negação, quantas e quantas vezes a gente nega, não negar ali do Jesus, a gente nega convicções. A gente está aqui estudando, lê um livro, fica com algumas certezas, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Eu sei que o bem é o caminho, eu sei que eu posso propor para alguém a fazer isso, aquilo, o importante é o amor, o importante é o bem, a caridade. E quantas vezes, ao longo da nossa vida, a gente faz a negação de Pedro, a negação individual nossa com os ensinamentos de Jesus. E, às vezes, aí, inconscientemente, a gente tenta, às vezes, querer julgar os outros e nós somos uns grandes negadores. Que bom que se a gente tivesse negado só 3 vezes, né? E não as centenas ou talvez milhares de vezes que ao longo da nossa vida a gente nega. E nega cada vez mais, sendo uma pessoa mais esclarecida. Cada um de nós se torna muito mais responsável a cada minuto que a gente medite e tem contato com essas coisas, né, com esses ensinamentos, com esse manual da vida, que é o próprio Evangelho, e saber o que é certo e o que é errado. E aí vai ver lá aquilo que sempre se estuda, está na consciência, né, as leis de Deus na consciência, saber onde está na consciência, está lá no Livro dos Espíritos. E aí a gente tem essa convicção, mas não segue esse caminho. Erra por imperfeição. Agora, tem que procurar colocar essa vontade, o poder da vontade, e procurar ser uma pessoa melhor. E assim, a gente vê assim, como se expande, se vê essa convivência de Jesus, que é o espírito mais puro que teve entre nós, na convivência com os seus discípulos, que foram até espíritos escolhidos, o grau de importância de cada um e de evolução de cada um. A gente vê assim, ao longo depois da passagem de Jesus entre nós,
quanto que muitos desses reencarnaram sucessivamente nas figuras, né, de outros, usando outros personagens da nossa história. A gente vai ver o Pedro. Quem foi o Pedro? Se sabe assim, teria sido, e muito provavelmente foi, assim, procurei depois estudar o que esse personagem foi na nossa história, teria sido o filósofo italiano Pietro Ubaldi. Onde depois, outra hora, estudo Pietro Ubaldi, não italiano. Ele esteve no Brasil em 1973, por ali, e ele era um filósofo e tinha as obras dele como filósofo, eles tinham a menção que ele fazia a figura que ele externava era assim, como se fosse um grande irmão, um anjo do Senhor, né? Então, ele tinha uma vocação mediúnica de perceber determinadas coisas e qual é o caminho. Eu tenho um ou dois livros dele, eu li, foi pela internet, muito interessante, né? E ele tem alguns livros que tratam, mas não é espírita e não é propriamente mediúnico, mas tem viés mediúnico e uma coisa a mais que eu acho que nem ele percebeu nas obras dele. E ele, por uma razão ou outra, foi convidado, vir no Brasil e foi se encontrar com Chico Xavier, lá já em Uberaba. Coisa interessantíssima essa reunião, que foi até relatada por algumas testemunhas da época, e isso está numa revista espírita, o encontro de Pietro Ubaldi com o Chico Xavier. E eles estão numa mesa com mais 2 ou 3 pessoas, numa conversa, e essa conversa, tá, ela vai evoluindo, tá, e o Pietro Ubaldi muito curioso para saber as coisas do espiritismo e tal, e numa das pontas, olha assim, estávamos ali o João e o Pedro, o apóstolo, numa ponta e outra. E ele recebe o Chico Xavier uma mensagem do Francisco de Assis, que era o próprio Chico Xavier, que era o próprio João. Veja só, aí mais um estudo que a gente fazia assim, a própria personalidade decodificando uma mensagem de passado pelo canal mediúnico e passa para o Ubaldi. E o Ubaldi não entende muito, e aí eles falam determinadas coisas daquela época do Evangelho, daquela época da convivência com Jesus. E o Pietro Ubaldi se sente muito confortável e dá uma sensação de saudade e de fraternidade naquele encontro, que ele relata depois que foi uma das coisas mais impressionantes da vida dele, aquele encontro com o Chico Xavier. Mas sem ele compreender muito, porque não era um espírita, não era alguém vocacionado para o estudo da mediunidade e assim por diante. Era um filósofo com linhas transcendentais. E percebia essa coisa superior, esse anjo do Senhor, que falava aos ouvidos dele, não de uma forma clara, mas pelos canais intuitivos, e que é por ali, muitas das obras dele foram canalizadas por esse sentido. Muito bonito, assim, uma coisa assim que fecha, claro, para compreender tudo isso, exige um pouquinho, talvez, de conexão com os outros estudos, né? Mas é muito bonito quando se consegue assim, ver acreditar na reencarnação, ver como é que se dá esse processo. Eu mesmo, quando li, felizmente até eu já tinha essa percepção da vocação do espírito se desdobrar e buscar uma própria personalidade de passado. Sem a gente se dar conta, cada um de nós, muitas vezes nós somos o que já fomos. Tá? Recebemos da nossa personalidade em outra encarnação uma inspiração para o nosso presente e projetando alguma coisa necessária. E aí, muitas vezes, isso também acontece sem a gente perceber, em relação às nossas convivências, convivência familiar, social, ou seja, aquelas pessoas que têm uma relação conosco e que, às vezes, a gente faz o papel de médium de um passado, né, recente, longínquo, seja o que for, da convivência com essa pessoa ou essa situação. Ô, Muito Francisco, bonito isso e vale a pena o estudo. Oi. Isso que tu está falando da gente, muitas vezes, ter alguma coisa de personalidades nossas de outras vidas, explica um pouco a questão do atavismo, essa palavra aí, o atavismo que tanto fala, às vezes, em palestras. É que aí, na realidade, quem vai tratar dessa forma desse nosso atavismo de passado são as pessoas até que não estudam o espiritismo, né? Mas eles têm essa concepção da personalidade, né? A nossa personalidade que está ligada, às vezes, a uma mania nossa que vem imanente à própria pessoa. Não vou dizer espírito, porque eles não acreditam em espiritismo. Os que pregam dessa forma, né? Aquelas pessoas que
Inclusive, quando vão estudar parapsicologia, assim, não, isso não é espírito, é a parapsicologia que nos dá... Eu acho isso tudo uma pena, assim, eu acho profundamente uma pena aqueles que estudam os extraterrestres, né, os OVNIs, e não inserem nesse estudo as coisas do plano espiritual. Eles entenderiam muito mais os fenômenos, assim como nos fenômenos da psicologia profunda, né? A gente vai pegar lá o Carl Gustav Jung também, que era um pensador que estudava a psicologia à luz do transcendental, mas não aprofundou. Se ele tivesse assim entrado um pouco mais no estudo da doutrina, do próprio Kardec, alguma coisa, não tão profundo, mas se tivesse alguma coisa, a obra dele seria, né, se expandiria muito mais. Mas é um processo, né? Então, todas essas coisas a gente tem que relevar e saber que cada um tem um momento, e cada situação também tem um momento na inserção histórica. Mas para nós, que estudamos e estamos aí já há um bom tempo procurando estudar a doutrina, a gente tem que fazer essas conexões. Tem obrigação. E quando consegue fazer isso com obras que a gente já leu e pensa que não se lembra mais da obra, quando vai ler uma outra coisa, parece que é um link que abre no nosso campo mental e as coisas vão se conectando. E quando tem um pouquinho de dúvida, vai lá e faz a consulta, quando tinha lá a biblioteca nos livros, até fazer isso. Hoje se faz pela internet, bota o próprio assunto lá e faz essa conexão. Foi uma vez que eu fiz essa do Pietro Baldi, foi tudo por curiosidade. Foi indo, e quando eu li, quanto mais li e soube, provavelmente pessoas que acompanharam naquela época e não fizeram essa conexão acharam um encontrinho qualquer, mas poucos. Tinha uma conexão do Pietro Baldi, teria sido Pedro. Para mim, não teria. Foi. Lendo as obras dele, vendo aquele encontro e tendo essa questão da personalidade e da grandeza do espírito de João, que era o que foi e que para nós representa, a grandiosidade nessa convivência de Jesus e ter o espírito sublime era o João, sem demérito aos outros. Aquele organizador humano necessário àquele momento de organizar e perpetuar os seus ensinamentos através da própria igreja, a pedra da igreja de Jesus, do cristianismo, foi o Pedro, que era o homem necessário àquela época. Mas se vê o quanto que o quilate espiritual do João era imensamente superior. Mas são-se 8 horas. Então, nós vamos agora encerrar sempre o nosso momento de gratidão. A gratidão nossa aos nossos amigos espirituais, a todas aquelas entidades, aos espíritos amigos que nos acompanham, que nos inspiram, que renovam junto conosco, com o poder nosso da vontade, de querer agregar cada vez mais conhecimento. E que esse conhecimento, à luz do cristianismo, o Evangelho de Jesus, nós agradecemos ao alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja. Valeu, gente. Então tá, turma. Obrigada, Valeu, Flávia. obrigado. Obrigada, Francisco. Obrigada, Márcia. Tchau.